Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal. Não, com o primeiro vídeo do nosso canal. Vocês podem achar estranho esse vídeo, porque eu já cheguei no canal e já tô falando sobre nossa religião. Mas eu vou falar aqui, pra você entender esse vídeo, eu vou ter que te convencer. Primeiramente eu quero te pedir pra te convencer, porque eu acho que só essas duas coisas que eu vou te falar não vai te convencer, mas assista o filme Desvença Morto. Já lançou 2, mas não postou ainda no YouTube. Mas assista os 2, tá? E eu vou colocar o link dele na descrição. Tá, a primeira prova pra você entender, que eu quero que você veja, é sobre que pra você que crê em Deus. Mas pensa aqui comigo. Se quando o espermatozoide entra no ovário, ele entrou lá no ovário, tá, dali todo mundo vai saber que ele vai virar um bebê. Isso, obviamente. Mas o que faz pra ele virar um bebê? O que acontece? O que tem lá dentro dele pra ele entrar? Ele sabe que ele vira um bebê. Só ele fecundar lá que ele vira. Mas quando ele entra, o que acontece pra ele virar um bebê? É isso a minha pergunta, mas pra ele virar um bebê, deveria ter alguma coisa. Eu deduzo que seja o Espírito Santo. A segunda coisa é que mesmo que essa religião seja falsa, mas eu creio com todo o meu coração que ela é verdadeira, mesmo que ela seja falsa, te fez uma pessoa melhor, em tudo melhor. E também se você tá lá, glória a Deus, você tá todo lá de boa porque você tem uma religião e essa religião mexeu com você, aí você ficou triste, aí a sua imaginação, que o nosso corpo, dependendo do nosso dia a dia, ele vai lá e fica na imaginação daquilo. Aí a imaginação te traz no pensamento uma coisa pra te consolar. Uma coisa que te consola. Não acho que seria bom. A segunda prova é sobre a tecnologia. A tecnologia, você pode achar que não tem nada a ver com religião, mas só que tem uma coisa que a tecnologia está testando em humanos, que já tá aqui no Brasil e, se eu não me engano, no mundo todo já tem. Mas aqui no Brasil, as coisas chamam chip. Um chip da besta. Você coloca ele no braço, serve que nem um cartão. Você vai lá e passou. Ou então você tá lá no ônibus, ao invés de você pegar no bolso, tirar da carteira ou fazer assim, não, você faz assim. Você nem precisa de colocar a mão no bolso, faz assim. Só isso. Mas na Bíblia tá escrito que teria esse chip. Esquisito, não? Uma coisa que é usada, que nós acreditamos que foi homens inspirados por Deus, que preveu uma coisa que tá acontecendo. Mas agora eu vou direto ao assunto, que é pra você que tá passando por dificuldade na sua vida. Você que tá passando por dificuldade, assim, eu quero falar pra você não ter medo de nada. Porque Abraão, eu vou contar as duas histórias. Primeiro sobre Abraão. Deus prometeu um filho. Não, Deus prometeu que ele seria pai de muita descendência. E dele formaria reis. E de reis formaria mais reis. E assim por diante, eu posso até ser. Você pode ser. Eu posso ser descendente de Abraão. Porque ele teve muitas gerações, mas isso assim. E depois Deus promete um filho. Mas ele não pediu nada disso. Ele até agora, na Bíblia que eu leio, ele nunca vai pedir para que ele seja pai de nações, tenha um filho. Ele queria.
Então tá. Agora eu te pergunto aqui. Ele queria. Mas se eu ficar aqui, quieto na minha, falando nada, nenhum vídeo, colocando nenhuma descrição, nada. É só ficar pensando, nossa, eu queria isso. Só vai adivinhar que eu quero aquilo. Tipo, eu duvido se eles adivinharam o que eu quero. Tá, voltando ao assunto. Depois Deus pede para que ele entregasse aquele filho em sacrifício. Abraão não reclamou. Você quer reclamar? Se reclamar, coloca aí no seu comentário, acho que vai vir um monte. Coloca aí no seu comentário se você reclamaria ou não. Mas voltando ao assunto, eu também gostaria de falar aqui que Abraão não murmurou. Mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho que ele pensou? Ele pensou assim: Deus me ama, Deus sabe o que tá fazendo. Eu tenho a marca pra por que ter medo de fazer isso, sendo que Deus tá pedindo? E ele sabe o que tá fazendo. Porque Deus me ama, ama o mundo, ama o homem, a humanidade. Se Deus ama a humanidade, menos o pecado dela, mas ele ama o mundo inteiro. Como eu não tô pregando, eu vou falar. Ele ama até aquele que tá brisado na maconha. Ele ama. E ele tá fazendo uma coisa de errado. Ele ama até o pior ladrão do mundo. Sabe aqueles palhaços que matavam a polícia? Ama até eles. Ele ama. Agora, ele não ama o pecado dele. Mas voltando ao assunto aqui. Se Deus ama o mundo, pra que eu vou temer? Eu faço parte do mundo. Pra que eu vou temer sendo que Deus sabe o que tá fazendo? Deus me ama. Deus ama. Sério. Porque ninguém entende o pensamento de Deus. Então, por mais louco que o pensamento de Deus seja, ele vai ter algum propósito. Segunda, é pra você também não reclamar. Você tá passando por uma dificuldade. E eu vou falar, porque assim, Jó era um homem. Esse era o homem mais rico da terra de Uz, que é uma terra bem antiga. Bem, nem de um dia os anjos foram se apresentar a Deus. E o picareta, o diabo, ou coisa ruim, vai do que você quiser, falou bem assim. Deus falou bem assim pra ele: você vê aquele meu servo Jó? Não há ninguém naquela terra como ele. Aí o Satanás, o picareta, ou coisa ruim, ou lá de baixo, falou assim: isso porque você sempre cuidou para que nada acontecesse com ele. Estende a sua mão e deixai-vos que eu fira a família dele. E tudo que ele possui, com certeza ele te amaldiçoará. Quando ele fez isso, ele deixou e nem de um dia pro outro. Ele ficou. Não foi de uma hora pra outra, né? Por causa que de um dia pro outro demorei. Eu num dia estaria rico, quando ele acordasse perderia todas as finanças dele. Mas foi de uma hora pra outra. Ele tá lá, imagina, você tá lá no parque. Aí do nada vem uma pessoa e fala: ah, seus 10 filhos morreram. Aí depois chega outro fala: suas terras todas foram todas tiradas. E depois falam: seus animais foram todos mortos. Você reclamaria? Se você não reclamaria, coloque sim junto com Abraão. Mesmo assim, aí já não reclama. Depois, ele se apresenta, os anjos se apresentaram, aconteceu a mesma coisa. Só que aí, Deus falou,
Deus pediu para que Deus permitiu que ele ferisse a saúde de Jó. Aí ele ficou com lepras. Pra quem não sabe, é manchas no corpo. Uma doença muito grave. Aí ele perde tudo. A saúde. Tudo. A saúde, o dinheiro, a riqueza, as posses. Tudo. E de um dia pro outro ele fica sem nada. De uma hora pra outra ele fica sem saúde. E de uma hora pra outra ele perde tudo. Toda fonte de renda. E sabe o que ele fala? Ele fala bem assim, que engraçado que ele falou. Não é que é engraçado, é que ele não murmurou. Ele falou bem assim: nasci nu, morrerei nu. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome dele. E tudo isso ele não pecou. E a mulher dele falou assim: Jó, você sempre foi temente perante ao Senhor. Mas agora ele te traiu. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Sabe o que Jó respondeu? Cadê uma calada santa? Olha o que ele respondeu. Você recebeu tudo de bom que Deus te deu. E agora as ruins você não vai receber? Esquisito isso, né? Não parece amizade por interesse? Não que ele falou isso. Mas Jó passou por uma situação reclamado. Mas Jó não reclamou. Pensa, meu querido. Se Deus é por você, quem será contra você? Pra que ter medo? Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama mais do que tudo. Tanto que na cruz do Calvário ele te entregou a vida. Então pra que temer? Pra que murmurar? Eu sei que é uma situação muito difícil. Eu sei que é fácil falar. E é difícil, mas eu sei que eu posso murmurar quando isso acontecer. Tudo isso que eu falei acontecer comigo. Eu sei que eu posso reclamar. Eu sei que eu posso pecar. Mas pensa. Pra que temer? Pra que reclamar? Se Deus é por você, quem será contra você? Queridos, já passou de uns 10 minutos, eu acho que já tem uns 11. Então eu queria mandar esse bilhete pra você que não crê e pra você que crê. Que em tudo Deus te ama, em tudo Deus sabe o que tá fazendo. Então, nunca reclame de nada. Essa é a mensagem que eu tenho pra vocês. E o link daquele filme que eu falei, eu vou deixar na descrição, tá bom? Procure aí na descrição.